galerinha, tudo bem com todos? Vamos responder uma atividadezinha hoje, matemática, trabalhando o conteúdo equações de primeiro grau. É um material da nossa 12ª quinzena, mês de setembro de 2021, e trabalha sobre equações. Lembrando que são questões simples, poucas questões, por ser a modalidade EJA, e nós vamos trabalhar com a nossa quinta etapa, no qual abordamos material trabalhado durante as aulas. Então, a primeira atividade exige conhecimento básico de equações e temos como a primeira questão no qual o enunciado diz: qual das alternativas abaixo corresponde a uma equação de primeiro grau na variável x? Então ele quer saber a variável x aqui, ó. Então lembrando que é uma equação, é uma igualdade, é uma igualdade escrita dessa forma: ax mais b igual a zero. Posso escrever dessa forma aqui, no qual eu tenho que tudo isso é chamado primeiro membro e tudo depois do sinal da igualdade é chamado de segundo membro, ou seja, o zero é o segundo membro, primeiro membro e segundo membro. Então, uma equação é uma igualdade, ó, tem uma igualdadezinha aqui, que você está vendo, e que aparece ou apresenta uma variável, que no caso seria o x. Então, aqui eu tenho ax mais b, onde o a e o b são termos numéricos, e o x é a variável, ou então ela é chamada de incógnita. Então, um exemplo nós temos aqui, como exemplo, eu tenho, por exemplo, eu tenho 2x mais 5 igual a 8, por exemplo. Aqui é uma equação, porque eu tenho uma igualdade, certo? E eu tenho uma variável, que no caso aqui seria quem? Seria o meu x. Primeiro membro é tudo isso, ó, 2x mais 5, e o segundo membro é tudo depois da igualdade, ou seja, tudo depois da igualdade é quem? É o 8. Então aqui é só um exemplo para a gente ficar familiar com a ideia de equação, certo? Aí ele vai e diz o seguinte, ele quer saber qual delas, ele quer saber qual das letras abaixo nós temos aí uma equação de primeiro grau. Então o que é que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que para ter uma equação eu tenho que ter uma variável e uma incógnita, aliás, e uma igualdade. Uma variável ou então incógnita e uma igualdade. Então vamos analisar a letra A. A letra A eu tenho 2x menos 2 igual a 8. A letra B eu tenho 2x menos 14 é maior, esse símbolozinho aqui é maior. Maior, certo? Ó, maior que, e aqui menor que. Então olha só, 2x menos 14 é maior que 8. Então vamos analisar. A letra C, 12x menos 24 é menor que 48. E a letra D, nenhuma das alternativas. NDA, nenhuma das alternativas. Então, como eu falei que para ser uma igualdade, aliás, para ser uma equação, eu tenho que ter uma igualdade e uma variável. Essa variável ele quis colocar como sendo x. Então, a única que nós podemos analisar que tem uma igualdade é apenas a letra A. Ó. A letra A tem essa igualdadezinha aqui, certo? E tem essa variável que é o x. Então, você está vendo, ó, 2x menos 2 é igual a 8. Então, essa é a minha letra certa. Então, aqui é a letra A. Então, a letra A é a única que apresenta como sendo uma variável, que no caso seria 2x, menos 2 igual a 8. Ou seja, uma variável e uma igualdade. Tranquilo? Então, o gabarito nosso para a primeira questão é a letra A de amigos. Questão 2. A questão 2 ele pede para a gente definir, não é isso? Ele diz o seguinte: defina e dê exemplo de duas equações. Defina e dê dois exemplos. Ele quer dois exemplos de equações de primeiro grau na variável x. Então, nós vamos dizer o que é equação. É toda igualdade, ó, é toda igualdade, ó, igualdade, certo? Igualdade que
tem uma variável certo? É toda igualdade que tem uma variável, uma ou mais de uma variável. No caso aqui, como ele falou de uma variável x, então é toda igualdade que tem uma variável. Me dê um exemplo. Eu posso pegar como exemplo esses dois exemplos aqui. Eu posso pegar 2x mais 6 igual a 8. E pego também esse outro exemplo. Vamos colocar de outra cor aqui para ficar mais visível. Eu posso pegar 4x mais 14 igual a 28, certo? E são dois exemplos que nós vamos pegar para definir a situação de equação. Então, a equação é toda igualdade que contém, né? É toda igualdade que tem uma variável. No caso, essa variável está falando x. E um exemplo eu posso pegar 2x, ó, 2x mais 6 igual a 8. E eu posso também pegar como sendo 4x mais 14 igual a 28. Então, existem vários e vários exemplos que você pode citar. Se tem uma igualdade e tem uma variável, é uma equação. Lembrando que é uma equação de primeiro grau, porque o grau máximo aqui só pode ser 1. Ó. Grau máximo 1. Se tivesse um 2, seria a equação do segundo grau. Se aqui tivesse um 3, seria a equação do terceiro grau e assim por diante. Então, nós temos aí a primeira e a segunda respondida, agora vamos para a terceira. Então, a terceira diz o seguinte, identifique o primeiro membro, tá aqui, que é o primeiro membro, e o segundo membro da equação, certo? Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Então, o meu primeiro membro é tudo que tem o sinal, aliás, é tudo antes do sinal da igualdade. O segundo membro é tudo depois da igualdade. Então, ó, antes da igualdade, o que é que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó, 2x menos 12. Ele é chamado de primeiro membro. Vou abreviar com a palavra M, primeiro membro. Depois do sinal da igualdade, tudo depois do sinal da igualdade, vou considerar como sendo o segundo membro. Então, o segundo membro é quem? É apenas o 24. Então, o segundo membro, certo? Primeiro membro e segundo membro. Já a letra B, eu tenho aqui uma igualdade, ó, tem uma igualdade. Então, antes da igualdade, primeiro membro, tá aqui, ó. Primeiro membro, certo? O primeiro membro. E depois da igualdade, quem é depois da igualdade? É 10x menos 12. Então, esse 10x menos 12, eu vou chamar de segundo membro, certo? Vou abreviar com a palavra M. Primeiro membro, segundo membro. Exemplo na letra C e D. Letra C e D, nós temos aqui, ó, tudo antes da igualdade. É quem? É 2m menos 12. Então, aqui é o primeiro membro, certo? Depois do sinal da igualdade, eu tenho quem? Tenho 120. Então, 120 é o meu segundo membro. Pronto. Aqui na letra D, eu tenho y menos 1 igual a 0. Professor, é uma equação? Sim, tem uma igualdade e tem uma variável. E essa variável agora é y. Ah, se fosse x, seria x. Se fosse y, é um y e assim por diante. Então, a variável já está dizendo, varia, ela tem variação. Pode ser um x, pode ser um y, pode ser qualquer letra. E essa letra é chamada de variável. Então, ó, y menos 1, menos 1 é o primeiro membro, certo? E aqui o 0 é o meu segundo membro. Tranquilo? Então, está respondida aí a terceira questão. Só para a gente dizer quem é o primeiro membro de uma equação e o segundo membro de uma equação. Primeiro membro, tudo antes do sinal da igualdade. Segundo membro, tudo depois do sinal da igualdade. Já na próxima questão, questão de número 4, voltar aqui nela, diz o seguinte, dada as equações abaixo, aqui ó, dada as equações abaixo, determine o valor dos coeficientes A e B em cada uma delas. Então, gente, nós vamos só analisar, ó. O A é o x, aliás, eu tenho AX mais B igual a 0, certo? Então, olha só, se
se eu faço isso aqui, eu vou encontrar o valor de A e de B. Olhe bem para cá, o A é o termo que multiplica x e o B é o termo sozinho, certo? Antes do sinal da igualdade. Então, eu tenho aqui, ó, 12x, ó. Aí aqui menos 16. Aí eu vou trazer esse 24 para o meu primeiro membro. Ele está no segundo membro, eu trago para o primeiro. Todas as vezes que eu mudar um termo de um membro para outro, ele muda esse sinal. Se ele está mais, ó, ele está mais aqui, ele vem para cá, menos 24. Como eu tirei o 24, então sobrou para o segundo membro 0, não é isso? Então eu vou ter 12x menos, ó, eu devo 24 aqui, ó, e devo 16, ó, devo 16 e devo 24. Então eu estou devendo quanto? Estou devendo 16 com 24. Eu devo o que? Devo 40. Isso tudo igual a 0. Agora, comparando com a minha equação, aqui, ó, se você comparar com essa equação aqui, ó, você vai matar quem é o A. Quem é o A? O A é o termo que está multiplicando o x. Então, quem multiplica x? Aqui, o 12, ó. O A é 12, certo? E o meu B? O meu B é o termo que está sozinho. Quem é o meu B? É o menos 40. Então, está respondido quem é A e quem é B. O mesmo processo vou fazer para a letra B. Então, a letra B, mesmo jeito, já está bem fácil a letra B, ó. Se eu for comparar com a equação, ó, se eu comparar com essa equação, ó, AX menos 12. Aliás, AX menos B. Então, se eu for comparar AX menos B, o que é que eu vou encontrar? AX menos B igual a 0, certo? Só lembrando que no lugar do x eu tenho um y, só mudou a variável. Então o A é aquele termo que está multiplicando o x. Como o x foi mudado, ele está agora no lugar de y, eu vou simplesmente considerar quem é que está multiplicando o y. É o 10. Então esse A aqui, ele nada mais é do que 10. É como se eu tivesse feito uma troca de x, ó, de y por x, certo? Como se eu tivesse feito uma troca. Então vai ficar 10y. Então quem é o A? É 10. E o B, quem é o B? O B é o termo que está sozinho. Quem está só? É o menos 12. Então o A, aí o A é 10 e o B é menos 12. Já na próxima questão, do mesmo jeito, vamos colocar aqui quem é o A. Então nós vamos analisar quem é o A. O A tem isso aqui que é o primeiro membro e tem isso que é o segundo membro. Vamos trazer tudo para o primeiro membro igualar a 0. Então vai ficar 11m, certo? Mais 21 menos 10m e mais 2. Isso igual a 0. Então eu tenho, ó, 11m, vou agora mudar a cor para ficar melhor, para você entender. Eu vou somar 11m, tá aqui 11m, menos 10m. Eu tenho 11m, tirei 10m, fiquei com 1m. Então, 1m. Eu tenho 21 e vou somar com quem? Com 2. 21 mais 2 só pode dar 23. Isso tudo igual a quem? Igual a 0. Então observa só, gente, que nós temos agora, nós vamos ter agora que ficou fácil, essa equação aqui é na variável m, e agora eu vou observar que aqui eu tenho 1m mais 23 igual a 0. Então o A é o termo que está multiplicando a variável m, que no caso seria 1. E o B é o termo que está sozinho. Quem é que está só? O 23. Tranquilo? E aí nós vamos fazer agora a letra D para a gente finalizar essa questão. Mesmo jeito, ó, eu tenho isso aqui na variável Z. Então é só comparar, como se eu tivesse assim, ó, A vezes Z mais B igual a quem? Igual a 0. Quem está multiplicando Z é o 19, ó. Se você observar, ó, o 19 aqui, ó,
Está multiplicando Z. Então, o A é quem? O A é 19. E o B é o termo que está só. Quem está só? Quem está sozinho? Tá aqui, ó. Quem está sozinho aqui, ó. É o menos 19. Então, o A é 19 e o B é menos 19, certo? E aí nós resolvemos a questão 4. E agora vamos para a última questão, para ficar fácil e de todos compreenderem. Diz o seguinte, ó. Questão 5. Um professor do ensino fundamental maior, em suas aulas de matemática, fez a seguinte afirmação. Está aqui a afirmação que ele fez, ó. Em toda equação de primeiro grau, ó, toda equação do primeiro grau na variável x, o coeficiente A deve ser sempre... Aí nós vamos escolher qual é a letra que vai ser colocado aqui no lugar desse pontinho de interrogação. Então, assinale a única alternativa que contém o valor correto, ó, o valor correto para que a frase do professor seja concluída corretamente. Então, gente, você tem uma equação do primeiro grau, toda equação do primeiro grau. AX mais B igual a 0, certo? Aqui nós já sabemos que tudo isso é o primeiro membro, ok? Primeiro membro. E tudo que sobra, depois do sinal da igualdade, é o segundo membro. Nós sabemos também que o A e o B, esse A e B aqui, eles são o quê? São números. São números reais, ó, são números reais. Sempre eles vão ser números reais, qualquer que seja o valor. Mas existe uma condição. O A, ele nunca pode ser o quê? Igual a 0. Ou seja, o A não pode ser igual a 0. Então, implica dizer que ele só pode ser diferente de 0. Então, se ele não pode ser igual a 0, ele tem que ser diferente de 0. Qualquer valor, posso colocar aqui, no lugar de A. Só não posso colocar 0, porque se eu colocar 0 vezes x, vai dar 0. Então, o A, ele sempre vai ser diferente de 0, ó. O A, ele sempre vai ser diferente de 0. Por exemplo, eu tenho 2x mais 5 igual a 0. Quem é meu A? Ora, meu A é 2. É o termo que multiplica x. E quem é meu B? Meu B é o 5. Professor, e o B pode ser 0? Pode, o B pode ser qualquer número. Menos o A, que não pode ser qualquer número. O A, ele tem que ser qualquer número. Exceto, ou seja, exceto 0. O A sempre vai ser diferente de quem? De 0 na minha equação, certo? Então, qualquer que seja o valor dele, ele tem que ser diferente de 0. Porque se ele fosse 0, você ia ter essa equação, por exemplo, ó, A vezes x mais B igual a 0. Se o A fosse 0, se esse A fosse 0, olha o que vai ocorrer. Eu tenho 0 vezes x mais b. Isso é igual a 0. Então, esse x aqui, ele some. Então, não temos uma equação. Então, 0 vezes x ficaria 0. Mais b igual a 0. Então, eu não teria uma equação. Então, para ter uma equação, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma variável. Se eu não tiver uma variável, uma incógnita, ou seja, uma letra desconhecida, eu não tenho uma equação de primeiro grau. Então, você observa que a resposta para completar essa questão, vamos analisar quem é. Então, assinale a única alternativa que contém o valor correto para que a frase do professor seja concluída corretamente. Então, letra A é sempre igual a 0. Opa, não é igual a 0. Letra B, diferente de 0, tá aqui, ó. Então, letra B, de cara já mata a letra B, ó. Em toda equação do primeiro grau na variável x, o coeficiente A, ó, tá aqui, ó, ele tá até marcado, ó, o coeficiente A deve ser sempre diferente de 0. Letra C, maior que 1? Ele pode ser maior que 1, ele pode ser igual a 1. Letra D, nenhuma das alternativas? Não, tem uma alternativa, que é a letra B. Então, gabarito, letra B de bola. Então, é isso aí, galerinha.
Espero ter contribuído nessa pequena aula e estamos aqui para ajudar no entendimento das questões. Forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima aulinha.